Fala pessoal, tudo bom com vocês? E agora, vamos continuar nossa caminhada pelo mundo da filosofia? Pois bem, nós falamos sobre filósofos, falamos sobre épocas da filosofia, agora vamos falar sobre conceitos de forma individual, perfeito? Vamos começar pela ideologia. Bom, professora, o que é ideologia? Ah, é uma ideia. Beleza, vamos começar por aí. Porque é aí na origem de todas as coisas. É aí que nós começamos a trabalhar com a ideologia. Ideologia, no seu conceito, assim, que deveria ser usado por todos, que nós temos originalmente, ideologia seria um conjunto de ideias, uma forma de pensar sobre determinado assunto, sobre determinada coisa. Perfeito? Isso seria ideologia. Seria a forma de pensar sobre um determinado aspecto, sobre um determinado ponto de vista sobre algo. Só isso. Porém, como seria fácil demais, temos aquela reviravolta em tudo, né, pessoal? E nós temos o conceito marxista de ideologia, ou seja, o conceito dado por Marx, perfeito? Ou seja, ideologia marxista. Mas para a gente entender o que seria a ideologia marxista, nós temos que entender um conceito um pouquinho mais acima, que é o conceito de alienação. O que seria alienação em Marx? A alienação seria o distanciamento entre o operário e a coisa a qual ele produz. Ou seja, seria como eu, enquanto trabalhadora de uma fábrica, vou produzir a roda de um carro. Quando o carro chega lá na frente, pronto, com o motor, andando lá na loja para vender, você consegue visualizar a distância que há entre mim, a minha pessoa, produzindo a roda e o produto pronto? Até mesmo a distanciamento do poder de compra que eu tenho, a distância que eu tenho materialmente falando daquele produto. Essa é a alienação. A alienação é a distância entre a pessoa que produz, entre o operário e o produto final. Essa seria a alienação de Marx, perfeito? Ou seja, é um distanciamento aí, né? Algo, sim, que se o operário não tivesse livre de ideologias, livre de ideias, ia falar, tá errado, certo? Então, nós podemos agora trabalhar com o conceito de ideologia marxista. A ideologia marxista seria, abre aspas, o conjunto de ideias de uma classe dominadora imposta a uma classe dominante, de forma a legitimar suas ações. Fecha aspas. Viu? Ou seja, é a classe dominadora, a elite, querendo legitimar as suas ações, legitimar o seu posto social para os mais pobres, através de ideias, através de conceitos, de falácias, perfeito? Ou seja, a ideologia marxista é um conjunto de ideias dos ricos imposto aos pobres, de forma a legitimar o seu posto social. Não só o seu posto social enquanto rico, mas também justificando o posto social do pobre enquanto pobre. Perfeito? Certo. Mas esse conceito marxista tem lá suas características. Perfeito? E nós vamos trabalhar com essas características também. Mas fixou? Perfeitinho? Vamos lá. Naturalização. O que é a naturalização? É a capacidade que essa ideologia tem de tornar natural uma situação que não seria, em tese. Por exemplo, é natural você trabalhar 12 horas e receber 12 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e no final você receber R$300? Não é certo, não é normal. Porém, essa ideologia, essa ideia de que é normal, vai naturalizar essa situação. Vai ensinar para você que não tem problema, que é normal isso. Sabe? Que tudo bem você receber isso. Tudo bem isso acontecer.
né? Universalização. A universalização é você tornar essa ideia, tirar essa ideia só aqui desse estado, desse localzinho, e abranger, de colocar ela para todo local. Meu querido, não é só você que recebe assim, não. Fulano de tal, lá no lugar tal, também recebe assim. Ou seja, você está universalizando, você está tornando universal aquela ideia, aquele conceito de que, por exemplo, pobre é pobre, sempre foi pobre, rico sempre nasceu, sempre foi rico, tudo sempre foi assim, no mundo inteiro. E você vai jogar essa ideia para todos os cantos, até que todos os cantos pensem da mesma forma, da mesma maneira. Ou seja, até que aquela ideia seja consolidada de forma universal, de forma que todos achem a mesma coisa. Perfeito? Lacuna. Essa ideologia, ela funciona para legitimar, certo? Só que essa legitimação vai impedir que algumas coisas sejam sanadas, algumas dúvidas sejam respondidas. Ou seja, vai deixar lacunas, perfeito? Vai deixar aquele ponto de interrogação em certos locais. Por quê? Se aquelas perguntas, se aquelas lacunas forem preenchidas, essa historinha de que é certo receber pouco e trabalhar muito vai cair por terra, vai ser desmascarada, vai perder sua veracidade, vai perder seu poder de controle sobre o outro. Ou seja, não vai mais se aceitar receber pouco e trabalhar muito. Ou seja, essa lacuna é aquele ponto cego na ideologia, certo? Aquela brechazinha que as pessoas têm para desmascarar essa elite. Essa é a lacuna. E a inversão, por fim. Por fim, a inversão, ela mostra que a ideologia tem a capacidade de colocar uma coisa no lugar da outra. De o que em tese seria a origem, tornar ela como produto e o produto ser tido como origem. Perfeito? Ou seja, é a troca de lugar das coisas. Perfeito? Pessoal, vamos revisar nosso conceito aqui rapidinho. Então vamos lá. Ideologia. Seu conceito em si seria uma forma de pensar sobre determinado assunto. No entanto, temos o conceito de ideologia marxista, que é a ideia, que é o pensamento da classe dominadora imposta à classe dominada, de forma a legitimar as suas ações do seu posto, cujo qual tem características, entre elas, naturalização, ou seja, tornar determinada situação natural. Universalização, tornar aquela ideia, aquele conceito universal. Lacuna, é aquele ponto cego, aquela pergunta sem resposta na ideologia, e a qual deve ficar sem resposta, caso contrário, a ideologia cai por terra, ela perde sua validade. E a inversão, que é a troca de lugar de conceitos básicos, que é você, por exemplo, fazer com que o ser humano seja tratado como objeto e o objeto seja tratado como homem, né? Que é um dos conceitos de Marx até mesmo. Perfeito? Pessoal, falei uma vez, vou falar várias vezes até vocês cansarem de ouvir. Se quiser, rever tudo de novo, perfeito? Mas olha, a única coisa que ninguém pode tirar de vocês é o conhecimento. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a aumentar, a expandir o conhecimento que vocês já têm. Perfeito? Então, até a próxima e um beijo.